Entrevista. No Brasil, problemas na coluna estão entre as principais causas de afastamento de trabalho. Várias são as causas que podem provocar lesões, algumas leves e outras mais sérias que provocam afastamento e também queda da qualidade de vida. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Lúcio Mauro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Vinícola. Lúcio Mauro, realmente esse problema, dor na coluna é tradicional, acho que desde que o mundo é mundo a humanidade sofre com isso, mas ultimamente essa situação parece que se agravou. Eu não sei se é a nossa impressão, se é uma percepção verdadeira ou não, mas hoje o problema na coluna está entre os principais problemas enfrentados, pelo menos pelos brasileiros? Sim, é o que a gente percebe que vem aumentando cada vez mais a procura nos consultórios e nos pronto-socorros pelas pessoas com problemas na coluna, né? A queixa de dor nas costas é muito comum hoje em dia. Isso se deve ao fato da correria do dia a dia, da falta de cuidados, muitos relacionados também ao excesso de peso, que hoje a população está mais obesa. Então a gente percebe aí que a dor nas costas é uma queixa muito frequente das pessoas no dia a dia. Agora, quais que são os sintomas que indicam que a pessoa está realmente com problemas na coluna? Ou seja, não é apenas uma dor natural e que não deve despertar maiores preocupações. Então, a dor nas costas, ela pode ter várias causas, né? Por isso que é importante ter um certo conhecimento. Pode ser problemas da coluna em si, pode ser uma simples dor muscular, tem doenças do sistema digestivo que pode dar problema nas costas, por exemplo, pancreatite, apendicite, infecção do trato urinário, pedras no rim. Então, as dores elas têm que ser bem caracterizadas e ser bem diagnosticadas para ter um tratamento correto. Exatamente, esse tratamento aí normalmente é com ortopedista, porque às vezes as pessoas se confundem, ortopedista ou fisioterapeuta? Não, tem que ser com ortopedista de início, né? A pessoa procura um médico, faz seu diagnóstico e a partir disso se institui um tratamento. O tratamento, geralmente, dependendo da patologia, a fisioterapia faz parte do tratamento, sim. Por que eu digo isso? Porque dentre aquelas causas que eu falei de dor nas costas, a dor pode estar relacionada às estruturas da coluna. Essas estruturas podem ser desde a parte muscular, ligamentar, do disco intervertebral até a parte da medula e das raízes nervosas. Então, isso tudo tem que ser diferenciado, porque tem a dor muscular, por exemplo, ela é menos grave do que uma dor relacionada à medula ou ao nervo que sai da coluna que vai para a perna, por exemplo. Então, isso é importante diferenciar. O caso, o tratamento vai também, o afastamento das atividades do dia a dia, trabalho, também vai depender da causa, o tempo de afastamento. Então isso é muito importante, né? Doutor, bom dia. A má postura que a gente traz no dia a dia, a forma de sentar, de andar, ela pode acarretar ainda maiores problemas para a coluna? Bom dia. Com certeza, uma das maiores causas de dor nas costas é a má postura. Porque a má postura, ela acaba causando uma compressão de maneira errada na coluna, o que com o tempo vai gerando microtraumas, e esses microtraumas podem levar a, por exemplo, hérnias de disco, escorregamentos discais, escorregamentos vertebrais, com compressões neurológicas. Interessante esse aspecto levantado pela Caroline, Dr. Lúcio, porque
muitas vezes se pensa dor na coluna, problemas nas vértebras e etc. Se pensa, a pessoa faz muito esforço físico, mas uma pessoa que tem uma vida sedentária e que passa o dia todo sentada, como acontece atualmente, principalmente nos escritórios de todo o nosso país, isso também causa problemas sérios. A dor nas costas, ela é muito comum, os problemas na coluna, elas são muito comuns, muito por isso que você falou, né, Sandro, desde o trabalhador braçal, que sobrecarrega a sua coluna, até aquela pessoa que trabalha em escritório, que fica muito tempo sentado, também que causa uma sobrecarga, mas por outro motivo. Então, o que seria interessante das pessoas terem na cabeça é que precisa ter um equilíbrio entre atividade física e repouso. Você sair um pouco desse equilíbrio, você começa a ter algum problema na coluna. Agora tem a dona de casa também que lava a roupa e inclusive usa o balde, usa o rodo, vassouras e etc. E pode ter uma má postura também. Exatamente. A gente observa muito que as pessoas, elas, pela correria do dia a dia, elas não prestam atenção em como se abaixar para pegar um objeto, um balde, por exemplo, que seria a dona de casa, como seria uma maneira mais certa de estender uma roupa, de varrer uma casa. Por quê? Porque está na correria do dia a dia, quer acabar o serviço é muito, o tempo é pouco, eu sei que hoje em dia isso existe, mas a gente tem que prestar atenção na postura do dia a dia que influencia muito na dor nas costas, nesses problemas que podem acarretar. Tem algumas empresas que param o funcionamento do trabalho para que os empregados ali, os funcionários, façam um tipo de um alongamento. Qual que é o objetivo? É a ginástica laboral, né? O próprio nome diz, é uma ginástica para tratar, para alongar, para relaxar a musculatura que aquela pessoa está usando por muito tempo. Então a pessoa que faz movimento repetitivo acaba ficando com aquela musculatura muito contraída por um tempo além do seu limite. Então, para não exagerar nesse limite mesmo, para não ficar muito tempo fazendo esse tipo de atividade, a ginástica laboral ela vem para dar uma alongada e uma relaxada nessa musculatura, para que o funcionário ali possa até render mais na sua empresa, né? Ajuda a dar uma aliviada aí na dor naquele momento, né? Doutor, a gente vê hoje em dia, como o senhor disse, que a sobrecarga, ela traz uma doença que está sendo muito falada, que é a comum hérnia de disco, né? Então, eu tenho muitas pessoas da minha família que têm essa doença, a gente se vê comentar muito. O senhor acredita que a cirurgia é benéfica, ou a pessoa corre risco, muito risco, ou seria mais viável um tratamento com remédio, com um fisioterapeuta? O que o senhor indicaria? Então, a princípio, a gente sempre tenta tratar a hérnia de disco sem a cirurgia, mas a cirurgia tem o seu benefício, mas tem que ser bem indicado. O que seria bem indicado? O paciente ele tem que passar, salve algumas exceções, mas na maioria dos casos tem que passar por um tratamento conservador, que a gente chama, né? Que é o tratamento com medicamento, o seu afastamento daquela atividade que está causando essa hérnia, e as fisioterapias para poder dar uma fortalecida na musculatura que está em volta da coluna, para que se evite a própria cirurgia. Mas a cirurgia, quando bem indicada, ela dá bons resultados sim, né? Porque muito se pensa que a cirurgia, que o paciente pode ficar aleijado, isso é muito raro, tá, hoje em dia. Então a cirurgia tem a sua indicação e tem seu benefício sim, tá? Agora muito se fala em dores lombares, é uma expressão que ficou tradicional. E também se fala nos meios médicos em coluna cervical ou dorsal. Tudo isso é mais ou menos a mesma coisa, Lúcio? É o seguinte, a coluna ela se divide basicamente em 4 segmentos, né? A coluna cervical, que é o pescoço.
né, a região do pescoço. A coluna dorsal, que é a região do tórax, né, que é onde saem as costelas, que abrigam que contém os órgãos, que é o coração e o pulmão. A coluna lombar é a região que a gente chama mais baixa da coluna, que faz aquela curvinha para frente. E a coluna sacral é a que já está dentro da bacia. Então esses são os segmentos da coluna. Todo segmento da coluna pode ser fonte de dor. As duas regiões que mais causam dor, que a gente tem de queixa no consultório de pronto-socorro, é a região cervical, que é a região do pescoço, que pode se distribuir para os ombros, e a região lombar, que é aquela dor lá embaixo da coluna, que pode dar aquela dor irradiada para a perna, ou seja, ela pode estar acompanhada ou não da dor ciática. Quer dizer que quando se fala em cervical é pescoço. Cervical é a região do pescoço. Interessante, né? Exatamente. Agora, se fala em lombalgia também. Lombalgia é a dor lombar, a região lombar, aquela que eu falei que é a região mais baixa da coluna, próximo da bacia, né? Que pode estar acompanhado ou não da ciatalgia, que seria a lombociatalgia. Então a lombalgia é a maneira mais genérica de se falar em dor lombar, que tem aquelas causas que a gente comentou agora há pouco. Pode ser desde uma dor mais muscular até uma hérnia de disco, uma mielopatia, que é um problema na medula. Agora, uma pergunta que parece um tanto quanto básica, Lúcio Mauro, mas talvez não seja tão óbvia assim, que é a questão do momento de procurar o profissional. Não é? Eu acredito que existem muitas pessoas que deixam para a última hora, quando chegam na frente do médico, o médico já, entre aspas, está até um pouco de mãos atadas, ou seja, a pessoa, se tivesse procurado um tratamento antes, a situação dela seria mais fácil, mais tranquila de ser tratada. Então, com certeza, é muito importante isso que você colocou, Sandro, porque o paciente muitas vezes chega para o ortopedista, para o especialista, e já fez uso de medicação na dose inadequada, não tomou as outras providências que deveriam ser tomadas, porque num tratamento a gente não pode pensar só em medicamento, também tem as outras medidas. Então, às vezes o paciente, como eu disse, tomou uma medicação numa dose errada, o efeito não é o mesmo, porém os efeitos colaterais já começam a aparecer. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório, muitas vezes ele causa gastrite, problema nos rins, sobe a pressão. Então, às vezes o paciente chega pra gente hipertenso, já com uma gastrite, a gente já tem que abrir mão dessa medicação para beneficiar o paciente, porque já está causando efeito colateral. Então o paciente se automedica ou toma o que o vizinho está acostumado a tomar, que o efeito não é o mesmo. E as outras medidas que devem ser tomadas são os exercícios, o afastamento de certas atividades, a fisioterapia, enfim. Ele não faz, por isso que não surge efeito. Então é importante, procurar o profissional o quanto antes, porque fica muito mais simples, mais fácil de se tratar. Tem pessoas que têm dores lombares e tomam Dorflex, por exemplo. Exatamente. Toma, assim, não na dose. O Dorflex, ele é um analgésico, é um relaxante muscular, mas ele pode mascarar algum quadro. O paciente às vezes está prestes a ter uma hérnia de disco, então o organismo avisa através da dor que alguma coisa está errada na sua coluna. Aí a pessoa toma alguma medicação, mascara o quadro, continua a fazer uma atividade que não deve, aí sim a hérnia aparece. Aí o disco, ele hernia, né? Ele sai do seu conteúdo, encosta no nervo, aí dá aquela dor irradiada para a perna. Aí sim, para tirar essa dor, é muito mais tempo, é muito mais trabalhoso, é muito mais sofrido para a pessoa. E nesse processo todo de recuperação do paciente, qual que é o papel do Pilates, que muitas vezes é indicado, recomendado, as pessoas ouvem falar, mas às vezes elas não sabem exatamente no que consiste essa prática. Então, quando a pessoa está com uma dor aguda, ele nem consegue fazer o Pilates. Então, primeiro precisa tirar a dor do paciente, porque o que consiste o Pilates? Os Pilates são exercícios
a gente chama, tem um termo que a maioria dos exercícios são exercícios isométricos, para não sobrecarregar as articulações, de fortalecimento dos membros, né, superiores e inferiores, e principalmente das estruturas que estabilizam a coluna, que é a musculatura abdominal e paravertebral. Geralmente é uma musculatura que as pessoas não usam no seu dia a dia, então elas estão enfraquecidas. Então, naquele momento da dor, o Pilates não vai funcionar, né? Primeiro tem que tirar a dor do paciente, desinflamar, vamos dizer assim. Depois sim, aí o paciente vai ter o seu benefício com o Pilates. E muito importante o Pilates no tratamento dessas patologias, desses problemas da coluna lombar, cervical. Então o Pilates está muito bem indicado, mas na hora certa. E a natação ou exercícios na água, Dr. Lúcio Mauro, também se encaixam? Então, os exercícios na água, eles têm um benefício, que a hidroginástica e a natação traz o benefício para as pessoas, para esses problemas na coluna. Por quê? Porque ele trabalha tanto os braços como as pernas, fortalece a cintura escapular e a cintura pélvica, a musculatura paravertebral, de maneira simétrica. O que é isso? De maneira igual, dos braços, pernas, de lado direito, lado esquerdo, e com menor impacto, né? Porque a água tira o impacto dos exercícios. Nós estamos conversando com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele está aqui para falar sobre dores nas costas, problemas na coluna, uma situação que é bastante frequente nos dias atuais e por vários motivos. A gente também não falou a questão da boa qualidade do sono, né, Dr. Lúcio? Né? Preciso dormir bem também, não é? O descanso, ele é importante para a recuperação do organismo. Então, a pessoa que está trabalhando demais ou não dorme direito, ela acaba, a sua musculatura e o restante das estruturas, vamos falar aqui da coluna, elas estão cansadas. Então, a pessoa vai pegar um peso, ela não vai ter resistência para fazer isso. Isso acaba sobrecarregando a coluna. Então, o descanso, o sono é essencial para o tratamento desses problemas da coluna. Se fala em colchão ortopédico. O colchão ortopédico é o colchão, é aquele colchão que ele tem a densidade adequada para o peso da pessoa. Então tem a densidade 33, 45. O que é isso? É a densidade, o quanto aquela espuma ela é resistente. Então aqueles colchões muito moles, muito que você deita e não estabiliza o seu corpo, você vai ficar torto no colchão. O peso, a hora que a gente está deitado, o nosso peso ele se concentra mais na região da cintura pélvica, em volta do umbigo, vamos dizer. Então aquela região, a hora que você deita, vai formar uma curva. Se você tem alguma dor nas costas, algum problema na coluna, aquela região vai ser sobrecarregada, porque o peso vai se concentrar naquela região na hora que você está deitado. Ao passo que se você tiver um colchão mais firme, o peso vai se distribuir melhor. É isso que acontece. Interessante. Nós estamos chegando no final, nosso tempo do Lúcio Mauro, ele está se esgotando, o assunto é amplo e várias perguntas aqui que nós programamos ficarão de fora, mas eu quero colocar pelo menos uma última questão, porque eu vejo muito isso acontecer. Eu acho que é até uma cultura no Brasil, né? Como colocar uma coluna no lugar, Lúcio Mauro? Porque muitos recorrem aí a falsos especialistas nesses momentos, né? Olha, o fulano põe a coluna no lugar. Aí ele chega por trás, ele pega, eu não sei se ele destronca o amigo dele. Eu sei que muitas vezes isso não termina bem, né? Então, Sandro, isso é muito sério isso. O fato de colocar a coluna no lugar, ela tem, são técnicas, né, que são desenvolvidas e estudadas. E existem profissionais certos para isso. Então tem a osteopatia, que é uma técnica para se colocar a coluna no lugar, vamos dizer assim.
Tem a quiropraxia, né, que também é outra técnica para se colocar a coluna no lugar, mas isso deve ser feito por profissionais habilitados, porque se não for, a pessoa pode estar causando, pode estar aumentando a lesão da outra pessoa, né? Então isso tem que ser feito por pessoas habilitadas, né? Não pode ser feito por qualquer pessoa, de maneira alguma. Jornal da Cidade.